Senhora conselheira Valéria Rodrigues. Eu vou botar você em primeiro lugar hoje, senhores conselheiros. Eminente colega relator Danilo e secretária executiva Terezinha. Secretária executiva Doc. Por favor, estamos abrindo a 86ª reunião pública. 86ª reunião pública da Câmara Setorial de Transporte da GR, sessão regulatória extraordinária de 19/4/2013. Ô, bicho, hoje é aniversário do Talo, tem que ligar para ele. Não é dia do índio? Não. Às 9 horas no auditório Augusto Brandão Cunha. Por favor, Terezinha, lê a pauta da reunião. E tem uma abertura. E tem 2, apresentação e discussão da ata da 85ª reunião pública ordinária, datada de 12/4/2013, da Câmara Setorial de Transportes. Tem 3, apresentação e discussão de processos com defesas a serem relatados pelo conselheiro José Eduardo Santos. Tem 4, apresentação de processos com defesas não conhecidas, defesas e com defesas intempestivas encaminhado pelo conselheiro José Eduardo Santos. Tem 5, apresentação e discussão de processo com defesa relatado pelo conselheiro Danilo Guimarães Cunha. Tem 6, apresentação de processo com defesas não conhecidas e com defesas intempestivas, encaminhados pelo conselheiro Danilo Guimarães Cunha. E tem 7, outros assuntos de interesse da Câmara Setorial de Transportes. Tem 8, encerramento. Com a palavra para coordenar a sessão, o senhor José Duarte dos Santos. Bom, o item 2 é a apresentação e discussão da ata da 85ª reunião pública ordinária, de 12/4/2013, da Câmara Setorial de Transporte. Todas as senhoras e senhores receberam cópia da ata. Alguém tem alguma modificação a fazer? Alguma alteração, restrição? E como é que se faz, ô conselheiro Jair Ventura? Não, no gesto. Tá bom. Então, considerando que não há nenhuma modificação, reparação, alteração, correção da ata em questão, damos por aprovada a ata. Tem 3. Tem 3, apresentação e discussão de processo com defesa relatados pelo conselheiro José Eduardo dos Santos. Bom, o item 3 aqui, do item 3.1 até o item 3.6, são processos da TRCF. É com defesa porque todos eles estão na pauta com defesa tempestiva apresentada pelas respectivas operadoras tituladas em cada um dos processos. O item do item 3.7 ao 3.12 é com defesa, mas são processos capitulados na Lei 14.480. Portanto, é na lei dos clandestinos. É na lei que rege todos os trâmites processuais administrativos dos clandestinos. Portanto, nós vamos considerar do item 3.1 e 3.6 a manutenção da decisão da GR, por conta a GR já se pronunciou sobre isso. Claro que o conselheiro, que é representante das operadoras de transporte, nesse item aqui, ele tem por dever de ofício se abster. Ou quer mudar a sua opinião? Do 3.1 ao 3.6, porque é TRCF. Tá. Bom dia a todos. E o senhor normalmente se abstém por dever de ofício. Até porque, se você não fizer isso, eu vou aconselhar a operadora a cortar o seu pescoço. Não é por questão de que... É porque por questão de foro íntimo, assim eu entendo. Não é por imposição, não. Mas eu vou me abster. Por dever de ofício que eu digo, não é de defensor da causa, é de dever de ofício de advogado, de profissão, de formação. Né? Vou me abster. Que é o dever de consciência também, não é isso? Isso. Ou o advogado não tem consciência? Alguns parece que não, mas... Em geral tem que ter, né? Em geral tem que ter. Bom, então, e consciência. Então, do item 3.1 ao 3.6, a minha proposição é que se mantenha já a decisão tomada, porque a posição da GR com relação a isso, salvo dos casos que tenha
liminar, e não é aqui já foi tudo verificado, não há nenhuma liminar favorável às empresas aqui citadas. Então, os processos 2013 1740, 2013 1727, 2013 1736, 2013 0703 e 2013 1728, isso é pela manutenção dos termos já do lançamento da TRCF. Essa é a minha posição, esse é o meu voto. Conselheiro Jair Ventura, como se pronuncia? Diante dos outros processos anteriormente tomados, eu vou acompanhar o relator pela manutenção dos autos. Conselheira Valéria Rodrigues. Com o relator pelo prosseguimento do feito. Conselheiro Danilo. Também com o relator. Conselheiro Vilmar Dias da Silva. Eu me abstenho. Então, por maioria de votos, a Câmara Setorial aprova o relatório do conselheiro que está apresentando, com exceção do conselheiro Vilmar, que se abstém da votação. O item 3.7 ao item 3.12, relativo aos processos 2009, final 8033, 2009, final 3216, 2009, final 8942, 2008, final 1974, e 2009, final 8938, e 2002, o item 3.12, 2009, final 6755, são processos enquadrados ou capitulados na Lei 14.480, artigo 1º, inciso 1. Portanto, trata-se de transporte clandestino, apesar de que a defesa apresentada, nós mantemos o auto de infração, porque se trata de uma operação absolutamente ilegal, irregular e até com viés criminoso que a GR tem por obrigação e por dever de ofício, o Estado tem que combater para defender a vida humana. E a lei e a ordem. Portanto, o meu voto do relatório é pela manutenção do auto de infração. Do 3.7 ao 3.12. Senhor conselheiro Jair Ventura de Araújo, como se pronuncia Vossa Senhoria a respeito da matéria? Bom, conselheiro, de acordo com o parecer de Vossa Excelência, eu, como representante dos usuários, muitas das vezes não é esclarecimento para os nossos usuários, que muitas vezes acham que está levando vantagem, mas nós estamos aqui pela legalidade, então eu sou contra o transporte coletivo. Esse é o clandestino e, por isso, vou ocupar o relator pela manutenção dos autos. A questão do transporte clandestino, que além da ilegalidade e até do viés criminal que isso enseja, é que ele basicamente atinge o usuário, porque é um transporte que não há segurança do veículo, não há segurança da formação do condutor, não há segurança de que o veículo tenha o seguro de acidente de transporte na via terrestre. Portanto, o indivíduo que utiliza esse serviço, ainda que tenha alguma vantagem do tipo o horário favorável ou do tipo um preço mais barato, ele corre um risco de morte, e se houver qualquer problema com ele, ele não tem nenhum tipo de proteção, quer dizer, está absolutamente desamparado perante o Estado. Então é um transporte perigoso. O transporte regular, não, o transporte regular tem todas essas questões sanadas, o que não quer dizer que o transporte regular é 100% e uma maravilha, mas é um transporte que está dentro da lei. Obedece as normas, os trâmites, os procedimentos da lei e do regulamento. E, em caso de não obedecer, ele é passível de punição. Agora, o transporte clandestino nem é passível de punição, porque quando nós apresentamos os autos de infração, a maioria das vezes nem o endereço existe. A gerência jurídica tem nos informado que há muitos casos que o endereço nem existe. E que, às vezes, o veículo nem pertence àquele sujeito. E é bom esclarecer, coordenador, porque é o seguinte,
não só no Brasil, mas no estado de Goiás, nessas cidadezinhas do interior, haja muito desses transportes formal. E muitas das vezes os usuários acham bom, é mais barato, tal, mas não está sabendo o risco que está correndo. E também esses encargos sociais que esses caras não pagam. Então, quer dizer, não compensa, não vale a pena. Então, por isso a gente coloca aqui essa posição. Muitas vezes a gente é criticado em algumas cidades que a gente vai, mas estamos aqui defendendo o usuário, dentro desse contexto geral. Por isso, a gente é contra por ele estar fazendo esse tipo de transporte. O papel da GR é basicamente, quer dizer, fazer a interação de interesse dos três envolvidos nessa questão: o usuário, o Estado e o operador. Nesse caso aqui do transporte clandestino, o usuário é o único que perde. Ele não tem absolutamente nenhum tipo de proteção. Por isso que eu, veementemente, eu condeno a questão do transporte clandestino. Se o cara pode se cadastrar, se o cara pode se regularizar, por que vai operar clandestinamente? Conselheira Valéria Rodrigues, como se pronuncia Vossa Senhoria a respeito desse assunto? Eu concordo plenamente com o que vocês disseram, eu acompanho o relator pela manutenção. Conselheiro Danilo Guimarães Cunha? Também voto com o relator. Conselheiro Vilmar Dias da Silva? Bom, por estar comprovado que as defesas não procedem, né, conforme a exposição do nobre relator, também o acompanho. Com a palavra, secretária executiva, Terezinha. Item 4. Apresentação de processos com defesas não conhecidas e com defesa intempestiva encaminhados pelo conselheiro José Eduardo dos Santos. Item 6 também, né? Coordenador, se quiser juntar agora, com o item 6. O 6 também diz respeito à mesma coisa, com defesa não conhecida e com defesa intempestiva. O 4 e o 6. O 6 é os processos a cargo do relator Danilo Guimarães Cunha. Então, o item 4, conselheiro Vilmar, por favor, se o senhor nos der a honra de acompanhar, é o seguinte: o item 4 diz respeito a processos que eu teria que relatar, que são os processos de sem defesas, a condição, sem defesa e de defesa intempestiva. Certo? E o relator, conselheiro Danilo Guimarães Cunha, no item 6, também tem processos. É item 6? Também tem processos com defesa não conhecida e com defesa intempestiva, que a gente poderia botar em bloco, porque a norma da AGR é que, nesses casos, defesa intempestiva, defesa não reconhecida e sem defesa é pela manutenção do auto de infração lavrado, seja pela anulação, seja pela punibilidade. Conselheiro Jair Ventura, como se pronuncia? Com o relator. Conselheira Valéria Rodrigues. Com os relatores pela manutenção dos autos. O 4 e o 6. Conselheiro Jair Ventura. Conselheiro Danilo Guimarães Cunha. Voto pela manutenção também. Conselheiro Vilmar. Também acompanho os relatores. Então, o item 4, com todos os subitens, e o item 6, com todos os subitens, estão aprovados, por unanimidade. Item 5. Apresentação e discussão de processo com defesa é relatado pelo conselheiro Danilo Guimarães Cunha. Com a palavra, o conselheiro Danilo Guimarães Cunha. Bom, os processos do item 5.1 ao 5.7 são referentes aos termos de lançamentos também das TRCFs. Primeiro processo, 2013, final 1731, em desfavor da Expresso Marli, referente ao termo de lançamento 205 de dezembro de 2007. O segundo processo, 2013, final 0713, o termo de lançamento em desfavor da Viação Estrela Limitada, 191, referente a novembro de 2007. O do item 5.3,
Processo 2013, final 0689. O termo de lançamento número 174, em desfavor da empresa Santo Antônio Transporte e Turismo Limitada, referente a novembro de 2007. O 5.4, processo 2013, final 1730, o termo de lançamento 204, em desfavor da Expresso Maia Limitada, a TSF de competência de dezembro de 2007. O 5.5, processo 2013, final 1733, termo de lançamento 207, interessado Expresso São José do Tocantins Limitada, referente à competência de dezembro de 2007. O 5.6, processo 2013, final 0690, o termo de lançamento 175, em desfavor da Expresso Araguari Limitada, referente à competência de novembro de 2007. E o processo 2013, final 1744, do item 5.7, que é o termo de lançamento 218, desfavor da Aviação Araguarina Limitada, referente à competência de dezembro de 2007. Todos esses processos foram apresentados defesas. Os argumentos não são diferentes dos que a gente já analisou e já apreciou aqui na Câmara, com exceção dos 5.2 e 5.6, que são intempestivas as defesas. Os demais eu não estou... são tempestivas, mas também do mesmo jeito eu não reconheço das defesas, tendo em vista que improcedentes os argumentos. Então, de acordo com isso, a manifestação é pela manutenção dos termos de lançamento. Conselheiro Jair Ventura de Araújo, como Vossa Senhoria se pronuncia a respeito do voto proferido pelo eminente conselheiro relator Danilo Guimarães Cunha? Estou com o relator pela manutenção dos autos. Conselheira Valéria Rodrigues. Com o relator pela manutenção. Conselheiro Vilmar Dias da Silva. Da mesma forma, eu me abstenho por questão de foro íntimo. Aprovado por maioria, com a abstenção do conselheiro Vilmar Dias da Silva. O item 5.8 o processo do item 5.8 processo 2011, final 1419, versos presentes autos acerca de auto de infração 22218, lavrado em desfavor da empresa Expresso São Luís Limitada. Eu faço o relatório de fiscalização 7030, folhas 2, por recusar transporte gratuito ao senhor Sebastião Gomes de Lima, portador do passaporte do idoso, número 12028, no percurso Goiânia-Jataí, em 24/2/2011, tendo a empresa, segundo a auto de infração em comenta, infringido o artigo 12, inciso 21 da Resolução 297. Notificada a empresa, supressada apresentou defesa tempestivamente, as folhas 9 seguintes, alegando em suma que o auto de infração foi lavrado em desacordo com o decreto 4648, tendo em vista que foi lavrado em data e local diverso da ocorrência da infração, requerendo ao final o cancelamento do auto de infração. A SUPAIP, em parecer constante às folhas 20 e 21, que restou ratificado pela gerente jurídica, manifestou-se pela manutenção do auto de infração ante a ausência de qualquer irregularidade na lavratura e o normal prosseguimento do feito. Pronunciamento este acatado pela gerente jurídica. Seguido o processo, foi encaminhado a este conselheiro para relatá-lo junto à Câmara Setorial de Transporte da GR. Na análise dos autos, temos que, pelos documentos que acompanham a defesa, não fica comprovado o poder de gerência do subscritor da procuração. Entretanto, ainda que admitíssemos para que seja superada a matéria constante dos autos, temos que o seu conteúdo, propriamente dito, não trouxe qualquer elemento que justifique a anulação do auto de infração. A autuação se deu em observância ao disposto no artigo 17 e seguintes da Resolução 297, com a elaboração do relatório de fiscalização e posterior emissão do auto de infração. Impõe ressaltar que, segundo informação do agente fiscal, constante no relatório de fiscalização às folhas 2 e 3, o idoso compareceu no guichê da empresa autuada dentro do prazo estipulado pela legislação vigente e munido da documentação necessária. Em acréscimo a todo exposto, temos que prevalece em face do fiscal a presunção de veracidade dos atos praticados pelo mesmo no exercício de suas atividades como servidor público.
Então, pelo exposto e haja visto que consta dos autos, bem como do pronunciamento da SUPAI, que restou acatado pela gerente jurídica, eu voto pela manutenção do auto de infração. Só uma pergunta para fazer aí. Eu faço outros processos da expressão Luiz, que ela realmente comprovou que forneceu o bilhete de idoso. Nesse caso, ela não comprovou. Não, esse caso aqui ela não comprovou, não. Ela só alega o vício no auto de infração, em vista que a 4648... ele fala que não foi atendido porque os requisitos do decreto 4648, porque não foi lavrado o auto de infração no momento do fato. Mas o auto é... O relator de viagem, a passagem fornecida por idoso e tal. Nesse... O parecer da SUPAI, mesmo assim, manteve o auto de infração, eu reanalisei e fui pela informação. nesse caso aqui ela não comprova não, viu? É porque eles juntaram aqui, depois que o processo já estava na pauta aqui, a gente observou isso aqui. A procuração que eles juntaram foi uma alteração, 49ª, consta aqui os sócios, mas é simplesmente a alteração para inclusão de filiais, entendeu? Só essas duas folhas aqui, ó, que é a inclusão de filiais, mas que consta aqui os sócios, é só essa aqui. E aí o processo já estava na pauta como defesa. Bom, o conselheiro Vilmar Dias da Silva pediu vista do processo 5.8 do item 5.8, 2011, final 1419, relatado pelo conselheiro Danilo Guimarães Cunha. Alguma objeção ao pedido de vista do conselheiro Vilmar? Conselheiro Jair Ventura? Nenhuma. Conselheira Valéria? Bom, conselheiro Danilo, o relator está pedindo vista, não? Nenhuma objeção? Sem problema. Então, aprovamos o pedido de vista do conselheiro Vilmar Dias da Silva sobre o processo em epígrafe. Terezinha. Item 7. Jesus Assis Bueno. Outros assuntos de interesse da Câmara Setorial de Transportes. Aberta a palavra aos eminentes conselheiros aqui presentes. Bom, eu queria só colocar aqui para os nobres pares que ontem eu participei do primeiro governo itinerante do governador Marconi, e a região do Curitiba, Vila Mutirão, foi contemplada com muitas obras e benfeitoria. Então eu fiquei satisfeito naquela oportunidade, porque vem resgatando as reivindicações dos moradores. Então várias obras vão ser implantadas ali e vários benefícios as comunidades puderam fazer. Vai estar acontecendo ontem, hoje e amanhã o governo itinerante, que é o governo perto de você, perto do povo. Então eu queria registrar aqui que é um importante evento que o governo está implantando para que beneficie o pessoal mais carente, mais sofrido das periferias. Então isso aí foi muito gratificante, nós do movimento comunitário, a nossa participação e a nossa mobilização para que esse evento fosse um sucesso, e está sendo um sucesso. Conselheira Valéria Rodrigues, alguma manifestação sobre o item número... Eu só tenho só por curiosidade, certa feita até perguntei ao Rafael, quanto a Saneágua, a TRCF se encontra no mesmo patamar das operadoras de transporte ou nós evoluímos em alguma coisa? Saneago, até algum curto tempo atrás, que eu sabia, inclusive esse ano ainda, estava pagando em dias todas as parcelas, sabe? E inclusive tinha um débito já acumulado e que foi negociado de acordo com a lei que teve, acho que em 2000, não sei se foi final de 2010 ou começo de 2011, acho que foi começo de 2011, salvo engano, um débito que ela tinha acumulado, ela parcelou e vem pagando as duas parcelas mensais, a parcela da negociação,
que foi feita de acordo com a lei, e a parcela mensal normal vem pagando, entendeu? Tá pagando. Foi uma luta mesmo, porque ela não pagava. Eu até entendo e enxergo, não sei se eu estou errado, se eu estiver, eu peço desculpa, mas eu entendo que, por exemplo, a Saniago, ela está repassando para os usuários o valor da TRCF. As empresas operadoras do transporte, e é o que ela tem batido e discutido, até judicialmente, é que não foi permitido o repasse para o usuário e, consequentemente, por isso que a empresa não está pagando. Ela não recebeu, e a EGR tem batido que o sujeito passivo é o operador. E pela lei, a empresa entende que o sujeito passivo é realmente o concessionário, o autorizatário ou o permissionário, mas que também, pelo dispositivo parágrafo 12º, teria que ser repassado para o usuário. Como ninguém nunca recebeu, por isso que está havendo essa discussão jurídica, que vai ter que ter um deslinde aí, se procede ou não procede. Se sem passar para o usuário tem que pagar ou não, ou se tem que passar para o usuário para a operadora poder pagar. Então a discussão que tem hoje do sistema de transporte é em cima disso. Rafael, você quer fazer alguma manifestação sobre o assunto? Não, só colocando o que está discutindo, né, judicialmente. A questão inicial é a adimplência das empresas com a GR, porque a lei da GR é clara quando fala que para haver o reajuste das tarifas, para a empresa poder realmente ser beneficiada com esse reajuste, ela tem que estar adimplente com a GR. E muitas delas não estão. Em um segundo momento, a segunda análise é que a gerência jurídica da GR entende bem claramente que esse valor ele não tem que ser repassado para o usuário. Pode até ser que depois seja embutido, englobado lá na tarifa, mas o sujeito passivo e o ativo está muito bem definido na nossa lei 13569. Então, é uma discussão que já foi amplamente debatida aqui e que nós vamos esperar os desdobramentos disso em uma data futura. Bom, alguém quer se manifestar sobre o item número 7? Não. Conselheiro Danilo? O senhor adotou o critério do Jair Ventura? Muito bem. Está fazendo escola o Jair Ventura. Bom, não havendo mais nenhuma consideração com relação à pauta da reunião de hoje, 86ª reunião pública da Câmara Setorial de Transporte da GR, sessão regulatória extraordinária 19/4/2013, dando por encerrado a presente reunião. Agradecemos às senhoras e senhores presentes e desejamos bom final de semana.